Salve, galera! Vamos para mais uma aula de história antiga. Ânimo, todo mundo a vapor, término de semestre, para cima. Na última aula a gente estava falando sobre as guerras médicas, né? Ou grego-pérsicas. O que acontece? Já conceituei para vocês nas aulas passadas o período, né, da dinastia da Pérsia com relação aos gregos. Então, o primeiro período, em 490, é conhecido o período do Dário, lembra que foi o primeiro? Aí teve aquela batalha com os gregos e houve a batalha de Maratona, que era a cidade, né? E até tem aquela história que o grego saiu correndo para anunciar a vitória dos gregos, né? E que quando ele chegou, ele faleceu, né, de ataque. Então, por isso que tem a maratona, né, que ele correu todo esse trajeto da cidade até a Grécia para avisar que os gregos haviam vencido a civilização da Pérsia, né? Mesmo sendo a Pérsia com maior número de pessoas, com maior número de guerreiros no campo de batalha, eles mesmo assim foram vencidos. No segundo momento, a gente tem o período dos Xerxes, né? Aí teve aquela confederação da Liga de Delos, né? O que acontecia? A Grécia prevendo, né? Atenas percebendo que estava tendo essa guerra, ela se uniu nessa confederação que tinha o objetivo de fortalecer as cidades gregas, né? E foi nesse período. Então, aí o Xerxes, eu tenho uma setinha aqui para conceitualizar vocês, né? Ele era filho do Dário, ou seja, ele foi o sucessor, né? E aí ele continuou dando ele prosseguiu com a guerra, mesmo assim foi derrotado na batalha de Salamina. E aí teve a assinatura do Tratado de Susa, também conhecido como a Paz de Calias, que os persas reconhecem de fato o domínio dos gregos na Ásia Menor. Aí eles falaram, a gente não vai arranjar mais treta com vocês, né? E assim os gregos alcançam a hegemonia deles do comércio e permanecem lá, e a Pérsia só vai entrando em declínio, em decadência, só tristeza. E agora a gente vai falar da Guerra do Peloponeso. Trata-se de uma guerra civil entre os gregos. O que acontece? Não teve a Liga de Delos, né? Atenas, ela começou a usufruir do que eles tinham, né? Ao invés de proteger as terras das guerras, ela começou a se usufruir dos benefícios próprios em detrimento das outras cidades, né? E Esparta logo olhou aquilo e falou, não tô gostando, não é assim que a banda toca. E em contrapartida da Liga de Delos, eles fazem a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Então foi uma guerra de gregos contra gregos, no caso, né? E aí houve essa disputa, né? No caso, houve um ataque da Macedônia, porque eles aproveitaram que houve essa fragilidade dos gregos, né? Porque, no caso, Esparta vence, né? Ela fica um pouco do período no auge, né? Da ascensão, só que ela fica fragilizada depois dessa guerra, né? E aí, nisso, o Felipe II da Macedônia, ele observa aquela situação e fala, é agora que eu vou invadir, entendeu? Então, ele se aproveitou desse enfraquecimento das cidades, preparou o exército da Macedônia e marchou rumo à Grécia e conquistou esse território, né? O sucessor de Felipe II é o Alexandre Magno, depende de onde vocês estão lendo, né? Alexandre Magno, ele foi uma pessoa muito estrategista, né? Ele conseguiu fazer com que aumentasse o território, né? E fosse um grande império. A expansão, ela foi responsável por difundir a cultura grega. Então, a gente tem nessa união, eles trazem todas essas informações gregas para a cultura deles, né? E esse fenômeno é conhecido como helenismo, né? Agora vamos falar da civilização romana. Então, vamos fazer um feedback antes de começar a falar de Roma. Então, após anos de guerra, acabou a hegemonia ateniense e teve o início de Esparta. Fragilidade ocorreu, né, por causa dessas guerras internas. Não durou muito o auge espartano, pois os constantes lutas arrasaram as cidades, desorganizaram o mundo grego. Então, fragilizada, as polis, né, as cidades-estados, tiveram
no caso, contato com o Felipe da Macedônia, o rei da Macedônia, né, norte da Grécia continental. Ele vem com o exército dele e subjuga os espartanos, os gregos que sobraram, né? E o seu sucessor é o Felipe II, Alexandre o Grande, conquistou o Império Persa, territórios do Egito e até a Índia. E com ele houve a grande aceleração do comércio, da urbanização, da mesclagem dos valores gregos com os demais povos conquistados. Essa origem, ela dá o nome da cultura helênica, tá, gente? É bom vocês anotarem isso. Em 323, com a sua morte, né, os generais se dividem o império, passam a disputar o poder entre si, enfraquecem os reinos e no século II a.C., a Grécia e a Macedônia foi convertida em províncias, né, que daria para uma nova potência mundial, qual que seria a civilização romana, certinho? Ok, então vamos lá. Fundada no século VIII a.C., Roma resultou do encontro de 3 povos: os italiotas, de origem indo-europeia, os etruscos, vindo da Ásia Menor, e os gregos. A mítica versão do surgimento da cidade é feita na obra de Eneida, do poeta Virgílio. Ele conta que a fundação foi em 21 de abril, datada mais ou menos, em 21 de abril de 753 a.C., por Rômulo, né? Tem os irmãos Rômulo e Remo, né? Se a cidade se chama Roma, é porque o Remo morreu, né? Então, após a fundação, Rômulo organiza o rapto das mulheres sabinas e deixa claras as regras que iriam nortear o direito romano. Então, a gente pode dividir o governo romano entre monarquia, república e império. A gente também pode verificar que a gente vai ter as causas da grandeza e da decadência de Roma, tá bom? Que mais? No primeiro momento, a gente vai falar agora da monarquia, que ela se sucedeu por 7 reis, tá? Segundo a tradição, foram os seguintes: Rômulo I, em segundo lugar foi Numa de Pompílio, em terceiro foi Túlio Hostílio, o quarto Anco Márcio, o quinto no caso, Tarquínio Prisco, o sexto Sérvio Túlio e por último Tarquínio, o soberbo. Então a gente já sabe que pelo nome do último, por que vai ser uma república, né? Porque o Tarquínio é o quê? Soberbo, né? Isso aí, gente. Então, a gente pode dividir a sociedade como tendo os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Sociedade do quê? De classes. Então, os patrícios, eles são considerados descendentes dos fundadores e, por isso, privilegiados. Originalmente, caberia ocupar os postos de direção da cidade. Então, eles são os descendentes, né? Os descendentes dos fundadores. Em segundo, ficam os clientes. Os clientes são agregados, aquelas pessoas que viviam de favores, sob a proteção de um patrono, em troca de favores, sabe? Terceiro lugar, a gente tem os plebeus. Eles não tinham sido originários da cidade, mas teriam chegado depois e, portanto, não dispunham de nenhum direito. Tipo, nada, zero. E a gente tem os escravos, que eram geralmente provenientes das conquistas obtidas em guerra. Importante saber, o rei era eleito por uma assembleia popular, cargo vitalício, e o poder era controlado pelo Senado, conselhos dos anciões, né? Os últimos, eles tentaram diminuir sempre a influência do Senado e assim derrubar, e aí fizeram a república, mas vamos focar aqui nas informações, beleza? A república, vamos pegar pelo nome da palavra, república, res, coisa, o quê? Pública, então se trata daquela coisa que é pública, né? Os romanos, eles optaram por não deixar o poder concentrado, justamente por causa do Tarquínio, né? Ele tentou diminuir a influência do Senado e concentrar o poder somente para ele, despóstata, né? Mas tudo bem. Então, a gente tem várias instituições na República. É importante prestar atenção nas nomenclaturas para vocês entenderem, né? Então, o pretor, ele tinha a função de administrar a justiça, o edil era responsável por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade,
O censor, ele se encarregava de contar a população, fiscalizar os candidatos, a edil, a vigiar a conduta moral do povo romano. O questor, ele cobrava impostos e custodiava o patrimônio romano, né? Patrimônio. A magistratura, só podia ser do magistrado quem era cidadão romano, quem tinha direitos. Então, a gente só sabe que são os patrícios ou os descendentes dos patrícios, né? Então, dependia da renda que ele tinha para poder ter um cargo para desempenhar, tá bom? Eram uns lugares bem privilegiados. O Senado, ele se ocupava da política internacional, sabe? Da supervisão da magistratura. E era convocado pelos cônsules, pelos pretores ou pela tribuna da plebe. Chegou até ter 300 membros, assim. E o cargo era também vitalício. O cônsul, ele exercia o comando militar. No caso de guerra ou de impedimento de um dos cônsules, era substituído por um ditador. Esse tinha 1 ano de mandato e o poder era absoluto sobre os demais cidadãos romanos, tudo bem? Aqui eu deixei para vocês uma indicação de livro, que é o do Montesquieu, que é as considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e a sua decadência. O livrinho é bem legal, didático, não é chata a leitura, fica aí a dica para vocês. Próximo. Tá. Conflito entre os patrícios e plebeus. A gente já verificou que os patrícios detêm do privilégio de participar da coisa pública, em contrapartida, os plebeus nada podia participar, né? Então, em 494, os plebeus vão ao Monte Sagrado e exigem os direitos políticos. O que acontece? Eles perceberam que eles eram a classe dominadora, no quesito assim de quantidade de pessoas, eles que geriam e faziam a roda da civilização funcionar. E eles não podiam fazer nada, eles não podiam eleger, não podiam participar de nada da coisa pública. Então eles falaram, quer saber? Vocês que ficam arranjando confusão, a gente vai para um monte, ou vocês dão direito pra gente, ou a gente vai ficar ali no Monte Sagrado, e é isso. Aí o Senado falou, pô, cara, a gente tá fazendo várias guerras, a gente é um território grande, precisamos das pessoas para morrerem em nosso nome, né? Porque os patrícios, eles não vão tirar o bumbumzinho deles e ir pra guerra. Então eles falaram, beleza, vamos criar uma tribuna da plebe, ok? Ok. Aí vieram. Não foi o suficiente, né? Então, em 450, eles criam, né, a lei das 12 tábuas, que é o quê? As normas escritas. Porque antes, na tribuna da plebe, tudo que eles ficavam discutindo no Senado, com os magistrados, não era escrito, ficava de boca a boca, não era outorgado, né? E aí era complicado. Então, eles fizeram as normas escritas. 5 anos depois, eles fizeram a lei de Canuleia, que permitiu o casamento dos patrícios e plebeus, o que fazia com que os plebeus pudessem ter uma possibilidade de ascensão na sociedade. Eles podem casar com uma filha de patrício e assim poder participar da coisa pública, entendem? Então, é um outro avanço da sociedade. Em 367, eles fazem essa lei Licínia Sétia, que promove o fim da escravidão por dívida. Porque o que acontece? Os plebeus, eles pagavam muitos impostos. Eles tinham risco de que, se fizesse dívida, eles viravam o quê? Escravos. Porque se você não paga a sua dívida lá em Roma, você vira escravo. A pior situação que você pode ter na sua vida é virar um escravo. Porque aí você não detém de direito nenhum. Então, plebeu, ele tinha o comércio, ele era artesão, ele tinha o movimento. Mas se ele contraísse dívida e não conseguisse pagar o seu credor, ele virava escravo, perdia tudo. Então, os patrícios, quando eles eram donos de grandes propriedades, eles não sofriam com esse risco, né? Então, eles pedem pela tribuna da plebe que faça essa lei para que eles, né, tenham essa garantia de participação dos plebeus em cargos públicos, né? Então, além de tirar a dívida e da dívida você tornar-se, no caso, um escravo, você também tinha a possibilidade de garantir que os plebeus poderiam participar da coisa pública. Em 287, as leis feitas pela tribuna da plebe são válidas em todo o território romano, que é vasto, né, gente? E conforme na república, ele só tende a crescer. Certo?
E aí a gente começa a falar sobre a expansão militar no quesito território internacional, né? Porque uma vez que o conflito interno entre os patrícios e o plebeu foi resolvido, a gente precisa dominar toda a Península Itálica, né? Ok? Então eles invadiram a Grécia, o que trouxe, né? Trouxe para eles também todos a cultura, os valores, a filosofia, principalmente epicurismo, estoicismo, céticos, né? A ataraxia, que é essa despreocupação com as coisas, né? Então eles começaram a mexer, a invadir, a estender o território deles e foram de encontro com quem? Com Cartago, que a gente já conversou nas aulas passadas, que foi foi fundada pelos fenícios, né? Então eles era uma região que tinha um ponto comercial muito estratégico. E Roma, até então, não tinha nenhum problema com Cartago. Só que começou a ter esse conflito, né? Porque ela tá ali, eu posso invadir, porque eu posso aumentar meu território, que essa é a minha intenção. E então eles criam um conflito que durou cerca de 120 anos e acabou com a vitória romana, né? Então Cartago, ela detinha o monopólio comercial e Roma almejava o expansionismo. Motivo pelo qual eles criam essa guerra, ok? Então, em 264 a.C., o interesse pela Sicília, que é uma ilha, colocou um conflito com Cartago, tá? E foi o comandante Amilcar, na Primeira Guerra Púnica. Ele perdeu. Então, durante 23 anos, desenvolveu-se o poder naval dos romanos e eles ganharam, anexando a Sicília, a Córcega e a Sardenha ao território deles. Aí, você acha que Cartago falou, não, tudo bem, tá perfeito, pode levar tudo isso aqui de território nosso? Lógico que não. Então, eles falaram, não, vai de novo, vamos tentar de novo. Então, em 218 a 202 a.C., novamente, eles entram em contato com Roma para arrumar confusão nessa Segunda Guerra Púnica. E aí teve o general cartaginês Aníbal, e ele obrigou os adversários a entregar sua frota naval, suas colônias espanholas, e a pagar uma grande quantia em dinheiro. Roma se torna senhora do Mediterrâneo depois de ganhar do Aníbal, né? E o custo dessa vitória foi muito alto para os romanos, tipo, muito alto. Aí vocês falam, então acabou, né? Não. Aí teve a Terceira Guerra Púnica. Porque o que aconteceu? Cipião Emiliano, ele destrói Cartago, porque eles entendiam que o quê? Eles vão se rebelar novamente, porque se eles se rebelaram na primeira, na segunda, quem dirá que não vai ter uma terceira, né? Então vamos botar fogo lá. Então tem essa frase de Lenga Cartago, dita pelo senador Romano Catão, o Velho, que significa Cartago deve ser destruída, para que nunca mais tenha essa lenga-lenga de ficar questionando o poderio romano, ok? E depois disso ela começa a ser Mare Nostrum, né? Tem essa frase, o mar é nosso. Então tudo que o romano toca é dele, entendeu? Gente. De 133 a 27 a.C., Roma vive esse período também de guerras civis. E para controlar também as pessoas, eles criam a política do pão e circo. Acho que vocês já ouviram falar disso, né? Enfim. Então, as conquistas territoriais provocaram uma alteração significativa em Roma, aumentam o luxo, o número de escravos, o latifúndio grande aos patrícios, ocorre o empobrecimento da plebe, dos pequenos agricultores, aumenta as tensões sociais que, assim, no caso, assinalam um período de guerras civis, e assim a gente tem a crise da República, né? Ok. Em 133 a 121, Tibério e Caio Graco, eles são mortos, porque eles fizeram um projeto de tentar fazer uma reforma agrária, né? O que o Senado não curtiu, então passaram a faca neles. Depois de algumas outras guerras civis, deram origem às ditaduras militares, né? E aí se tem a situação em que você coloca um ditador. Então, teve o Mário e o Sila, que assumiram o governo. Por volta de 72, o gladiador Espartaco
comanda uma revolta com 700 mil escravos. Depois de algumas vitórias, ele é esmagado pelo general Pompeu, certinho? Então, a gente teve o primeiro ditador, ele foi o general de origem plebeia, o Mário, que em 707 empreendeu sucessivas conquistas territoriais. Com a sua morte, Sila o substituiu, que era um líder aristocrático. Ele reforçou o Senado e anulou os direitos de veto da tribuna da plebe, olha só. E pressionado pela oposição, ele renuncia em 79 a.C. E aí, Júlio César, Crasso e Pompeu tinham em comum esse descontentamento contra o Senado. Os generais, ambos prestigiados por suas conquistas, na Espanha e na Gália, a Gália compreende aquela área ali da França, da Bélgica, da Suíça, tá? Ali era conhecido como a Gália, tá bom? Eles se unem ao banqueiro Crasso, que era o homem mais rico de Roma. Tipo, o Crasso, ele era o bancário, ele era o banqueiro mais famosinho lá de Roma, tinha bufunfa de dinheiro. E aí ficou conhecido como o primeiro triunvirato, tá? E aí Crasso morreu. Ele morrendo, o que vocês acham que aconteceu? Treta, né, gente? Pompeu e Júlio César, né? Então, com a morte de Crasso, o triunvirato é dissolvido e passa a haver uma rivalidade entre Pompeu e César, que luta abertamente contra Pompeu, que foi morto em 48 a.C. César e Cleópatra, eles têm até um filho bastardo. Há quem diga isso, né? Então, peraí, isso aqui. Então, César, ele retorna triunfante a Roma e aspira ao poder absoluto, né? Ele se torna ditador perpétuo, né? Promove mudanças na administração e reforma o calendário. César lançou as bases do Império Romano e no dia 15 de março de 44 a.C., César tombou morto no Senado, vítima de uma conspiração, né? Então, ele foi assassinado. Há quem diga que tem aquela frase, até tu, Brutus, que era uma pessoa que ele considerava como um filho. E houve essa traição por parte do Senado, certo? E agora a gente vai falar sobre o segundo triunvirato. Então, o seu assassinato, né, no caso de Júlio César, ele desencadeia um novo período de guerras civis, né? Porque todo mundo amava os caras, Júlio César. A situação só se acalmou com a imposição de um segundo triunvirato, formado por Otávio, né, que no caso é sobrinho, neto, e de outros 2 generais, o Marco Antônio e o Lepto. Mas a aliança, ela dura pouco, porque em 36 a.C., Lepto foi afastado pelo Senado e, em seguida, Marco Antônio foi acusado de trair Roma e por casar-se com a Cleópatra. Olha que talarica, gente. A rainha lá do Egito, gente. E seguiu-se uma briga pelo poder, que teve com fim com a Batalha de Acício, em 31 a.C., gente. E foi vencida por quem? Otávio. Isso aí, gente. Então, ele conquistou o Egito, regressou como senhor absoluto de Roma, recebendo o título de Augusto, antes dado apenas para os deuses, tá? E assim a gente tem o início do Império Romano, né? Então, é importante a gente... deixa até uma imagem para vocês aqui, ó. O governo dele durou 41 anos, trouxe a Pax Romana, que significa trouxe a paz romana. Então, é um comércio, assim... Vamos deixar nesses pontinhos aqui para vocês as características fundamentais. Então, é uma sociedade essencialmente comercial, escravizava os povos conquistados, o controle das províncias era feito por Roma, eles eram politeístas, o governante tinha cargo vitalício, né? E a extensão era obtida por conquistas ou golpes militares, né? Porque mataram o cara ali, né? Pô. Ok. Aí aqui eu deixei para vocês uns nomes, né, dos imperadores. Então, começou com Otaviano, Augusto, que é Otávio lá, sobrinho neto do menino lá, Júlio César. Ele fez muitas coisas benéficas para Roma, estendeu bastante território. Cláudio também foi muito legal, ele conquistou parte da Grã-Bretanha. O Nero maluco botou fogo.
botou fogo na biblioteca lá em Roma, ficou loucão. É louco, gente, ele é louco. Mas enfim. Aí teve o Tito, ficou conhecido por destruir o templo do rei Salomão. Trajano, que era considerado um grande conquistador, ele atingiu também uma grande extensão de território. Aí também teve o imperador Adriano, ele ordenou a construção de muralhas com seu nome, Muralha de Adriano. E para conter os bárbaros, né? A gente também tem Diocleciano, que dividiu o império em diarquia, né? Meramente para administrar. Então, ele dividiu o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Também a gente tem o Constantino, que ele proibiu a perseguição aos cristãos, ele uniu o império e escolheu Bizâncio como capital e rebatizou a cidade de Constantinopla. A gente tem Rômulo Augusto, o último imperador de Roma, antes da queda, e Constantino, que foi o último imperador do Império Romano do Oriente, porque primeiro cai o Ocidente para depois cair do Oriente, ok? Certinho. Então, o Império, ele compreende esse período de 27 a.C. a 476 depois de Cristo, considerando que o Império Bizantino cai depois. Esse período, ele é dividido entre Alto e Baixo Império. Quando a gente fala Alto Império, ele é o período mais próspero, e Baixo é quando vai tendo essa decadência. Então, governou por 41 anos e iniciou, no caso, o Otaviano, tá? Ele governou por 41 anos e iniciou um período de paz e prosperidade, conhecida como a Pax Augusta. Após a sua morte, foi governada por dinastias, né? Depois dos outros imperadores, foi feito pela dinastias. A dinastia Júlio-Cláudia, formada por Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e os parentes nobres de Otávio. A principal causa da decadência do império foi a crise no sistema escravagista. Em 284, Diocleciano ele cria a tetrarquia, o governo com 2 cônsules, 2 augustos. Ai, gente, se com um já tá dando errado, imagine com 2, gente, mas tudo bem. Tempo para o império, né, se reorganizar, porque eles pensavam que assim, vamos dividir, porque o nosso império tá tão grande, então vamos dividir meramente administrativamente eles em Oriente e Ocidente, só pra gente se organizar. Mal sabiam eles que com essa divisão, um império ia se diferenciar tanto do outro e nunca mais iriam se unir, porque a intenção era dividir para se organizar, para depois unir de novo, mas... Ai, Diocleciano. Enfim, porque estavam sofrendo muitas invasões bárbaras, né? Mas não deu certo, gente, não deu certo. E depois teve o Constantino, em 313. Aí ele fez o Edito de Milão, né? Ele buscou o apoio dos cristãos, até então porque eram perseguidos, legalizaram a religião e os converteu-se a ela. Deixa eu ver, o que mais que eu posso falar? Em 330, mudou a capital para Constantinopla, atual Istambul. Em 395, Teodósio dividiu em 2 partes o Império do Ocidente e do Oriente. Então, deixa essa imagem aqui para vocês, que tá bem bonitinha. Ela mostra bastante como que ficou essa divisão do Império do Ocidente com o Oriente. Então, de laranjinha aqui, a gente tem o Império do Ocidente, com a capital aqui de Roma. E a roxinha, cor de rosa, sou meio cega, a gente tem o Império do Oriente, ok? Com a capital de Constantinopla, ou Bizâncio, depende de onde vocês estão lendo, que dá tudo na mesma coisa. Certinho? Então... a gente tem aqui os cristãos, né, um grupo de seguidores de Jesus Cristo. O que acontece? Eles foram a ser, depois foram perseguidos, depois foram perseguidos. E aí não estava dando mais não. Porque o que acontece? Eles não queriam se dobrar para o imperador. Além de ser monoteísta também, né, gente? Então, a gente teve aqui com Constantino, como eu disse, o Edito de Milão, né, que concedeu essa liberdade ao culto deles, para trazer com que ele trazesse esses cristãos para a comunidade romana, porque eles eram tão perseguidos, agora eles são aceitos. Por quê? Porque eles estão verificando que com muita invasão bárbara, eles precisam de apoio. Quanto mais apoio, melhor para eles. Então, isso aqui foi só uma tolerância, assim, com cunho político, tá?
Então, Teodósio ele proibia os cultos pagãos, medida que tornaria o cristianismo a religião oficial de Roma. Tudo isso foi feito com cunho político, tá bom? Nesse concílio de Nicéia, eles começam a trabalhar essa questão da Bíblia, né? A ordem cronológica de Jesus Cristo, quando ele nasceu, porque a gente precisa organizar, porque se não tiver organizado, a gente não consegue, né, fazer as coisas. Certinho? Então, aqui, ó, entre os fatores que causaram a queda do Império Ocidental Romano, né, a gente pode destacar o custo em manter o exército nas fronteiras, a perda de controle de regiões devido ao tamanho do Império, porque, meu Deus, o Império era muito grande. Não estava dando conta não, gente. E o aumento dos impostos e muita, gente, mas muita corrupção. Bota corrupção disso aí, tá? E a dificuldade em sustentar o exército possibilitou o recrutamento de povos além das fronteiras de Roma. Então, no caso, eles estavam pegando bárbaros, mercenários. Eles não eram romanos. Eles não tinham esse cuidado, esse zelo. Eles não tinham essa identidade, eu sou romano e defendo a identidade romana. Eles eram, quem pagar melhor, eu tô levando, entendeu? Então, com essa possibilidade deles participarem do exército romano, fez com que tivesse mais bárbaros dentro de Roma do que tudo, né? Mas ok. Em 476 teve várias invasões violentas de povos bárbaros, né? E, finalmente, o Império Romano do Ocidente cai, sucumbe. E o Império Romano do Oriente, ele sobrevive mais alguns séculos, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa invasão bárbara, né? Teve essa invasão toda, o Império já tá todo fragmentado, todo mal das pernas. E aí a gente começa a ter o quê? Só os pitocos de terra, assim, o que foi o Império Romano. E aí a gente tem o Reino Franco, né? Foi criada essa unificação desse restinho que sobrou, tá? Então a gente tem o Merovingia e Carolíngia. A primeira deu o nome do Meroveu, lá, o pai do Clovis, e lutou ao lado dos romanos contra os hunos. Não deu muito certo, porque não tinha mais romano. Eles queriam voltar com o poderio romano, mas não dava mais, gente, não dava. Extinguiu-se, sabe? Saturou, não dá mais. E um dos últimos reis da dinastia, o Carlos Martel, ele venceu os árabes na Batalha de Poitiers, em 732, o que impediu com que fosse invadido pelos muçulmanos, né? Porque os muçulmanos também não estavam deixando para trás, não. Eles estavam botando terror na Europa. Então, o filho de Carlos Martel, o Pepino, o breve, vocês devem saber porque que é o nome, né? Pepino. O quê? Breve. Por quê? Breve, porque ele vai morrer rápido. Palhaçada, brincadeira, gente. Ele começou essa dinastia carolíngia. Ele foi o principal representante dessa dinastia. Não só ele, mas também foi o seu filho, que é o Carlos Magno, mais famoso dos reis francos. Carlos Magno, ele subiu no trono em 768, ele estava só na base da guerra, conquistou o império, ele pegou toda aquela parte do ocidente, do oriente, mas ele não foi tão grande assim, ele não conseguiu restaurar todo aquele poderio dos romanos, né? E ele foi coroado imperador pelo Papa Leão III, teve apoio da Igreja Católica, porque ela pretendia unir todo mundo na Europa sobre o monarca cristão com a religião católica oficial, né, para restaurar aquele vislumbre do que foi Roma, né, com a igreja. Mas não rolou. Então o reino foi dividido em 3 no Tratado de Verdun. Mundo árabe. E aí então a gente tem aqui o avanço deles no Oriente Médio, na África, ali na costa norte, e no oeste europeu, principalmente a Península Ibérica. Também tem os ataques violentos no litoral do Mediterrâneo, expulsaram populações que viviam lá no interior, favorecendo a ruralização, desenvolveram a ciência e resgataram a filosofia grega. Ó, beleza! Enquanto os cristãos viviam no início da Idade das Trevas, o mundo árabe conhece o florescer cultural e científico. Perfeito! Processo de isolamento comercial e territorial da Europa, eu só tô dando para vocês o pontapé do feudalismo. Vocês estão sentindo o drama? Espero que sim, ok? Então, com a fragmentação do Império Franco, crescia o poder dos duques, dos marqueses, dos condes, dos senhores de terra, ok? Então, vamos ver aqui, ó, antecedentes do feudalismo. A Aliança dos Francos,
com a Igreja Católica, a expansão muçulmana, o isolamento territorial europeu, o processo de ruralização, né? E as marcas, os ducados e os condados. Aqui eu deixei uma imagem aqui para vocês do início do feudalismo. O que eu quero que vocês saibam? É muito bom saber também, quando vocês pensam em Roma, sobre as captes diminutio. Então, o que é a captes diminutio? A gente pode pegar pelo nome, né? Capacidade diminuída. Ela pode ter uma diminuição total ou parcial da sua capacidade jurídica. Então, o que poderia ser mais grave para um romano? A perca da sua liberdade. Então, a gente tem a captus diminutio, né? Máxima, que é a perda da liberdade. O que pode ser também ruim, mas nem tanto, a captus diminutio média, né? Que é essa perda da cidadania. E por fim, uma menos branda, é a captus diminutio mínima, que é a mudança do estado familiar. É quando você sai do pater poder, né? Então, você de sui iuris, você passa para aliene iuris. De aliene, você passa para pater família, de aliene, você passa para ius iuris. Emancipação, tá bom? Basicamente é isso. Dei uma passeada com vocês no direito romano. Fica a indicação de vocês assistirem também, como é que fala? Aquele documentário que tem no YouTube, de graça, do History Channel de Roma. Muito bom, muito legal. Se vocês quiserem ler Digesto, de Justiniano, período ali, é muito bom. Ele fala sobre corpus juris civilis, para quem curte um direito, entendeu? É muito bom. Ele começa a falar sobre o que seria o corpo civil, né, do direito das coisas, né, corpóreas, incorpóreas, fungíveis, infungíveis, móveis e imóveis. Esse digesto de Justiniano, ele vai ser resgatado na escolástica, né, na Idade Média. É muito bom, porque vai trazer o direito romano para a Idade Média. Basicamente é isso, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês têm que mandar mensagem, porque eu preciso ajudar vocês, tá ok? Se tiverem dúvidas, lamentações, choros, é só mandar mensagem, que eu tô aqui pra vocês, tá bom, nenéns? Assim a gente encerra o nosso conteúdo de história antiga, tá bom? Eu vejo vocês, talvez, em outra frente. Ou é isso aí, tchau. Amo vocês.